E mano, depois de tanta espera, a galera finalmente vai começar o banquete, mas pelo jeito não vai durar por muito tempo. Porque os Cavaleiros Sagrados chegaram pra botar o terror em Elbaf. O Chopper e a Bonnie estavam impressionados com o tamanho das letras nos livros, mas eles não conseguiam ler porque estava tudo escrito com a mesma escrita dos poneglifos. Bonnie pergunta se aquela corujona tá viva, e Saul diz que sim, aquela é a Biblo e está ali há centenas de anos, e tudo que sabe dela é que ela giganta os livros que entram ali, e que por Elbaf não ser afiliada ao governo as gaivotas do jornal não entram lá, mas eles leem os jornais que os pescadores trazem do mar. Então a Lilith fala que aquela coruja deve ter comido a fruta do crescimento que é a habilidade perfeita para se ter naquele país. Chopper pergunta a Robin se tem livro de medicina ali, e ela diz que sim, mas a maioria dos livros é sobre arqueologia e história, e Saul diz que tem alguns que foram feitos em Elbaf, mas já foram impressos nesse tamanho e não vão encolher. Enquanto isso, em um balanço na escola Morse, Luffy quase matava as crianças do coração balançando-as bem alto. Elas pediam para ele parar, mas de nada adiantava, e o Usopp quase infartava junto com as crianças, e após escorregar quase vai parar longe. Até que Nami chega para dar uma surra neles, e acabou sobrando até pro Usopp. E Nami manda eles olharem como as crianças ficaram cagadas de medo, e foram correndo chorar nos balões da Gerd. E Luffy fica pé da vida porque guerreiros não podem chorar. Daí Sanji diz que eles foram criados para serem gentis e de coração puro, só que mudou de ideia ao ver aquele pivete safado se esfregando nos balões da Gerd. Enquanto isso, o Colon caminhava pela floresta ansioso para encontrar o Luffy, mas acabou dando de cara com o Frank I, que estava impressionado com o tamanho das árvores. Lá na escola, as crianças se divertiam na piscina e no balanço. Já o Zoro foi tirar um cochilo, enquanto os outros chapéus de palha se divertiam. Menos Luffy e Usopp, que estavam decepcionados com tudo isso, mas não podiam reclamar já que está tudo na paz. Até que o Colon chega gritando que finalmente encontrou o Luffy, e quase o acerta com a espada de madeira, e o Luffy sem entender nada, quebra a espada no meio sem fazer esforço, e já ativa o Gerferd, e mete um Elefanto Gun no chão que acaba derrubando o Colon. E Luffy fica impressionado com o garoto, até que Usopp diz que ele passou dos limites, pois deixou as outras crianças tudo com medo. Mas Colon se impressiona com a força de um Yonkou, e as outras crianças o chama de Brutamontes pois ele não ia pra escola e só pensava em briga. Mas Colon manda eles calarem a boca porque odeia covardes igual eles. Até que a Ripley chega falando que ele tá arrumando problemas de novo, mas ao invés de xingar ele, ela fala que aquele golpe não foi nada mal. Daí Colon se anima e entrega o lanche favorito da mãe dele. E Sanji fica sem acreditar que o Colon é filho dela, e o Usopp fala que ela educou Colon diferente das outras crianças. Daí Nami chega xingando Luffy de novo, e Zoro diz que Colon é corajoso de enfrentar Luffy com aquela espadinha. Do nada Colon diz a Luffy que seu pai é humano, e eles ficam incrédulos com aquilo, e ele fala que o pai dele era um pirata tão forte que não perderia nem pros guerreiros de Elbaf. E Ripley conta que o marido dela é mais novo que ela, e diz que não vai casar com ela porque em casa só ele envelhece. Daí Sanji puto pergunta quem é o bobo que tá perdendo essa oportunidade. De repente a barriga do Luffy começa a roncar de fome, e Colon diz que quer participar do banquete que eles vão fazer, daí Luffy se anima ao lembrar da festa. E Nami fala para irem buscar o grupo da Robin e irem comer. Já na biblioteca, Luffy e Usopp se impressiona com tanto de livros, e principalmente com o tamanho. A Nami chama Robin pro banquete, e ela diz que vai conversar mais um pouco com Saul e depois vai. Daí Saul diz que os banquetes lá duram 3 dias inteiros e tempo não vai faltar. E Chopper diz que também vai ficar, e a Lilith diz que vai ficar para arrumar a papelada para morar lá. O Frank chega falando que achou algo incrível. Essa ilha inteira é uma árvore Adon, a madeira mais forte de todas que ele usou para construir o Sunny. E Saul diz que tem outras dessa pelo mundo, mas aquela ali é a mais forte delas. E Frank diz que vai aproveitar essa madeira ao máximo. E Luffy diz que vai na frente pois tá cagado de fome. Só que Gerd pede para esperar e pede um favor para eles. E então ela troca a roupa dos 4 que não estavam vestidos igual o povo de Elbaf, e eles ficam animados com a roupa, e a Gerd fica toda feliz ao ver eles com aquelas roupas. Daí Frank pergunta por que ela tem roupas daquele tamanho, e Zoro pergunta se ela é igual àquele tarado, mas ela diz que jura que é só um hobby dela costurar. Daí Sanji manda Zoro parar de ser grosso e eles já iam começar a brigar, mas Luffy não aguentava mais de fome, e então eles vão pro banquete. Ao chegar na vila, Luffy e Usopp voltam a cantar que finalmente chegaram na ilha dos guerreiros mais fortes do mundo, e o banquete ia finalmente começar pois estava todo mundo esperando eles chegarem. O Brog conta que esses são os pequenos humanos que entenderam e defenderam o orgulho dos gigantes, também libertaram o Kashi e Oimo depois de serem enganados por tantos anos, e salvaram a vida do Hajurin quando sua existência estava à beira do fim. E então eles dão as boas-vindas para os seus pequenos amigos, e diz para não subestimá-los pois o Luffy é um dos 4 imperadores. O Brog também conta que eles são os famosos guerreiros que salvaram o ano dos monstruosos Kaido e Big Mom. E então todos brindam a chegada dos chapéus de palha no país de Elbaf. E ao brindarem começou uma chuva de breja pra cima da Nami, já Brook não desperdiçava um golo sequer. O Jinbe e o Zoro ficaram surpresos que a breja de Elbaf é boa, e um bigodudo aparece pra servir mais porque eles são bons de copo.
O Sanji experimenta a comida e fala que tem um tempero perfeito para uma comida tão grande e deve ter sido feita por um cozinheiro incrível. Daí duas belas gigantes chamam ele para beber com elas, e coração quase sai da boca de tanta alegria. Lá no céu, outro gigante fala que os chapéus de palha finalmente voltaram e um barbudão fala que é incomum eles terem convidados tão pequenos. O Luffy e o Usopp ficam sem acreditar quando descobrem que o Stansen era o gigante que tinha sido capturado em Sabaody, e prometeu ao Rayleigh que ia retribuir o favor quando encontrar eles de novo. E o Usopp diz que não o reconheceu por causa da barba dele que cresceu. E Hairudin agradece por ter salvado seu amigo de infância. Stansen diz que quando Hairudin contou que virou subordinado do Luffy só podia ser coisa do destino. Do nada todo o chão começa a tremer, e aquele velho barbudo fala que todo mundo tá se divertindo. E geral fica feliz porque o chefe Jaru chegou pro banquete, só que ele era tão grande que tinha o tamanho de uma montanha, e ainda era o homem mais velho do mundo, tirando Imu obviamente. E ele diz que não via humanos faz anos e veio pra cumprimentá-los. Mas Luffy acaba surtando de vez ao ver a espada na cabeça dele, mas o velho ri e diz que seu capacete o salvou. Lá no castelo, os guardas ficam impressionados que aqueles humanos pequenos conseguiram entrar, e fala que eles são péssimos guardas, e perguntam se eles também são do bando do Chapéu de Palha, e Gunko fala que eles estão atrás de uma pessoa chamada Loki. Os gigantes caem na risada e perguntam o que eles querem com o criminoso daquele, e que ele matou o grande rei Harold e por isso não tem ninguém no castelo. Então ela manda eles contarem onde o Loki tá, e eles falam que não podem, pois daria merda se alguém libertar ele. Daí Gunko dá um passo à frente, e o gigante começa a se debater sem entender nada, gritando que estava sentindo muita dor e todos os ossos dele pareciam que estavam se quebrando. Ele cai no chão com os olhos revirados, e desmaia de tanta dor. Aí a Gunko fala que não fez uma pergunta, ela ordenou que ele respondesse onde que o Loki estava. E o episódio acaba. Se você gostou deixa o like e se inscreva no canal para não perder o próximo episódio.